Olá pessoal, o Literatura em 3 Minutos dessa semana vai falar sobre uma agremiação literária que surge em Fortaleza no final do século XIX. Se liga no canal, permanece com a gente e já já você vai conhecer um pouco mais sobre essa agremiação. Roda a vinheta. E nós estamos falando dela, a Padaria Espiritual, essa agremiação literária tão peculiar que deixou marcas na literatura cearense. Vamos lá? No final do século XIX, um grupo de notáveis cearenses deu origem à Padaria Espiritual, uma agremiação de rapazes e letras idealizada no Café Java, um famoso quiosque de propriedade de Mané Coco, situado na histórica Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. O espaço era frequentado pelos amigos Antônio Salles, Temístocles Machado, Adolfo Caminha, dentre outros fortalezenses que compartilhavam as características do bom humor e da ousadia na escrita. O Grêmio Literário tinha por influência grandes nomes da literatura nacional e mundial e publicava um jornal de 8 páginas denominado O Pão, dentro do qual a arte escrita era irreverentemente despejada aos admiradores locais da literatura. A agremiação era composta por uma estrutura de uma padaria real. O padeiro Mor era o presidente, os forneiros, os secretários. O gaveta era a denominação do tesoureiro. O investigador das coisas e das gentes era a alcunha do bibliotecário. E, por fim, os amassadores, que eram os sócios. E a sede do clube de literatura era fielmente chamada pelos frequentadores de O Forno. O escritor Antônio Salles foi o idealizador e o responsável pela construção de toda a estrutura para legitimar o movimento. Interessante, não é mesmo? Conhecer um pouco mais sobre a Padaria Espiritual, mas o Literatura em 3 Minutos ainda traz mais informações para você. Continua com a gente. Mas o que era de fato a Padaria Espiritual? Fundada em Fortaleza em 30 de maio de 1892, a Padaria Espiritual foi uma agremiação de jovens artistas, pintores, músicos e escritores cearenses. A padaria era um local de encontro da juventude culta da cidade, onde eles podiam falar abertamente sobre arte, literatura e sexo. Antônio Salles, com 24 anos, foi o fundador da padaria e seu mais importante divulgador até 1898, quando a agremiação encerrou suas atividades. Os membros eram chamados padeiros. Cada um adotava um nome de guerra, ao mesmo tempo cômico e agressivo. Antônio Salles era Moacir Jurema. Com esse nome, ele assinava crônicas, contos, editoriais e poesias no jornal da padaria, chamado O Pão. Era uma sociedade artístico-literária de grande prestígio que tinha como filosofia prover o pão do corpo e o pão da alma. Seu primeiro forno, ou sede, localizou-se na Rua Formosa, número 105. Seus fundadores foram Juvino Guedes, Antônio Salles, Raimundo Teófilo de Moura, Álvaro Martins, Henrique Jorge, Lívio Barreto, Adolfo Caminha. Ao todo, eram 20 os padeiros. A primeira fase da padaria terminou em 28 de setembro de 1894 e caracterizou-se pela excentricidade dos atos e dos gestos. Foi quase que somente divertimento, boemia e desordem. Mesmo assim, já eram produzidos trabalhos literários importantes. Em uma das sessões realizadas em outubro de 1892, era lido um capítulo do romance Anormalista, obra de Adolfo Caminha.